Então, a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre cultura analítica, né? E avaliar o que, de fato, essa cultura analítica pode nos trazer em relação a acompanhamento de resultados. Eu sou o Andrei, trabalho há bastante tempo já com RH, já tenho mais de 18 anos nesse cenário, e principalmente dentro das minhas atribuições ou aperfeiçoamentos aí ao longo da rotina profissional, eu destaco o que cabe mais dentro do nosso momento hoje, que é o MBA voltado para resultados de alta performance. Então, é justamente não só olhar o resultado, mas entender o porquê que ele pode nos contribuir em relação a esse cenário. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês também o que nos une aqui, né? O que nos traz esse momento em comum. Estou à frente do time de vendas aqui da Metadados e, obviamente, através da Metadados que a gente está fazendo esse link aqui, essa conversa com vocês. E eu queria apresentar um pouquinho a Metadados em relação ao que a gente tem a oferecer para vocês e, obviamente, antes de a gente trabalhar especificamente no tema. Então, conhecendo um pouquinho da Metadados, o nosso propósito, né? Através de tecnologia e serviços, a gente facilitar a inspiração e o desenvolvimento da gestão de pessoas. E como que a gente faz isso? Se preocupando de uma maneira ímpar, diferentemente do que o mercado pratica. Então, um dos momentos importantes da Metadados, com certeza, é a relação com o nosso cliente, com o nosso parceiro, justamente para que ele possa ter uma entrega com maior cuidado e dedicação. E por que a gente faz isso? Acho que é extremamente importante, né? E aí a gente tem a intenção de fazer isso porque a gente gostaria de transformar as organizações em lugares melhores para se viver e trabalhar, ou seja, ocasionar o bem-estar das pessoas e justamente onde elas estão grande parte do tempo, que é o local de trabalho. A gente trabalha aí com alguns pilares dentro do nosso propósito, né, que a gente citou agora, e nada mais justo que quando a gente fala de RH, a gente fala em pessoas, né, e a relação é sempre de pessoas para pessoas, então, um dos quesitos que a gente aborda muito é pessoas em primeiro lugar, e tudo que a gente discute aqui internamente, o nosso cliente está sempre no centro. Então, todos os movimentos que a Metadados faz, ela faz pensando no cliente. E quando a gente fala em pensar no cliente, a gente sempre trabalha em conjunto, a gente trabalha em time, e quando a gente fala em time, a gente fala a Metadados mais o nosso cliente, mais o nosso parceiro, e esse time, a intenção é sempre jogar para ganhar. Então, a gente sempre fazer de uma maneira simples, de uma maneira mais acessível, mas que possa contribuir e possa fazer melhor através desse simples. E uma das situações importantes que a gente também preza é a atitude. A gente sempre diz, né, vai lá e faz. E um dos momentos que a gente vai lá e faz é sempre quando senta com o cliente, a gente tenta, através de uma boa relação, de uma boa aproximação, promover algo, tirar a situação de cautela e principalmente trabalhar com ação, justamente para que o cliente tenha um sucesso e a gente possa vencer ali um time que joga para ganhar. A gente atua no segmento de pessoas, oferecendo soluções para RH. Então, isso é bem importante. A gente está sempre voltado e pensando no olhar com as pessoas. Então, é a referência que a gente sempre está usando com os nossos clientes. Atuamos em todo o território nacional. Hoje eu estou aqui sediado na Matriz, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Temos unidade em São Paulo, no estado de São Paulo, e mais uma unidade aqui em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Todos os demais estados da federação, então a gente tem nossos parceiros de negócio, onde eles estão atendendo e representando a Metadados da maneira como se fossem da mesma empresa. Então a gente tem uma prática, uma regularidade de formar os nossos parceiros para que eles representem a Metadados da mesma forma como se fosse através de uma unidade de negócio própria da própria Metadados. Algumas das nossas credenciais aqui a gente traz para apresentar Metadados, né? E eu cito principalmente duas, talvez que sejam as mais referenciais aí em relação ao mercado, né? Tem essa da HDI Brasil,
é uma certificação de padrão internacional. O que isso quer dizer, né, de uma maneira mais transparente? Que a mesma referência de atendimento que os principais players, os principais softwares do mundo, na Europa, na América do Norte e na Ásia, praticam, a Metadados também pratica. Os mesmos critérios de avaliação, critérios de qualidade, critérios de relacionamento, elas são praticadas em nível internacional e a Metadados tem essa certificação. É a única empresa do segmento que tem isso dentro do território nacional. Então, isso é um selo de garantia que o nosso cliente ele tem uma qualidade de atendimento diferenciada ao praticado com as demais software houses do Brasil. E um outro ponto super importante que eu trago também é os fornecedores de confiança. É um selo condecorado pela revista Melhor, através da BRH, né? A revista Melhor é o veículo de comunicação da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a Metadados faz 10 anos que figura entre os fornecedores de confiança. Esse fornecedor de confiança, vocês podem até perguntar, tá, mas o que é isso? Imaginem todos os fornecedores de recursos humanos que uma área de recursos humanos depende. Então, segurança patrimonial, previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, alimentação, transporte, enfim, dos mais diversos fornecedores, a Metadados figura entre os 100 principais do Brasil, isso avaliado, obviamente, pelo mercado, e a gente tem aí 10 anos dessa referência. Outras duas referências mais técnicas, né? Eu gosto de dizer que casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Porque a gente figura aí mais de 20 vezes dentro do GPTW Brasil, América Latina, enfim, outras segmentações que o próprio GPTW traz. Então, a Metadados pratica muito do que a gente leva e do que a gente vai discutir hoje. E também a gente tem entre os melhores fornecedores de RH 6 anos aí consecutivos também. Um pouquinho do nosso portfólio de soluções aqui, soluções mais tecnológicas, mas a gente fala de uma amplitude, um know-how, uma expertise ampla, voltada justamente para atender o nosso cliente no sentido de serviço, de conhecimento, de expertise e de soluções, ferramentas, né? Facilitadores. Antes de a gente entrar diretamente no tema, um dos pontos que eu acho importante a gente trazer, e aí referenciando até o item anterior, 60% da nossa equipe, do nosso time, ou praticamente 100% do time de campo é formado com pessoas de RH. A exemplo eu, né, nesse sentido, mas todo o time de campo a gente busca profissionais que sentaram nas cadeiras de recursos humanos. Então, quando a gente fala com vocês, a gente tem, de certa forma, um pouco de propriedade, um pouco de experiência, para poder contribuir também com o nosso cliente, enfim, levar um pouco dessa expertise que a gente acaba adquirindo no decorrer do tempo. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, né, do tema que a gente tem para conversar hoje, e começar a entender algumas referências que a gente pode fazer com a construção da cultura analítica. Vocês podem me perguntar, assim, eu vou fazer uma provocação, na verdade, né? O que um banquinho tripé tem a ver com a cultura analítica? Pois bem, a gente vai entender já já. Eu costumo fazer essa analogia com o banquinho tripé porque justamente ele tem 3 pernas, 3 pilares ou 3 sustentações. E, na minha opinião, aqui a gente vai estar discutindo, a gente vai poder contribuir com vocês também trabalhando e trazendo conosco aqui informações, mas essas 3 pernas, 3 pilares e sustentações, elas se baseiam em comportamento, aprimoramento técnico e acompanhamento de resultado. Porque justamente são esses 3 itens, essas 3 sustentações que fomentam, que ratificam, que impulsionam a cultura analítica. E a gente vai entender um pouquinho mais de cada uma dessas sustentações. Então, falando em comportamento, né? A gente fala justamente em pessoas aqui, né? A gente está falando de RH e justamente a gente está falando como contribuir
na cultura analítica através da ação das pessoas. E o comportamento das pessoas é baseado em referências, e eu trago essas 3 referências para a gente poder falar um pouquinho. As atribuições das pessoas, ela corrobora muito com o resultado da empresa, com a cultura analítica. Mas vocês podem me dizer, tá, mas por quê? Vocês imaginem uma pessoa que tem 10 atribuições no dia, e cada uma dessas atribuições, ela leva 1 hora para executar. Pois bem, a gente sabe que, em teoria, e em grande parte da prática também, os profissionais não trabalham 10 horas por dia, trabalham 8 horas e 48, depende da jornada, 8 horas, alguns até 6, enfim, depende da situação. E aí, como é que a gente faz 10 horas previstas de trabalho ficarem dentro de uma expectativa de 8 horas e 48 minutos? Não tem como. Então, essas atribuições, ou elas vão ser feitas de uma maneira rápida e até talvez equivocada, vão gerar um estresse para a pessoa ou, de certa forma, vão acumular horas extras e uma despesa para a empresa. Então, o entendimento das atribuições das pessoas, da equipe de trabalho, do capital humano, é extremamente importante para a gente saber o quanto o resultado da empresa pode crescer ou não. É importante que as pessoas se sintam bem, que as pessoas consigam fazer as atribuições que lhes são cabidas, justamente para que elas possam evoluir e trabalhar um pouco de qualidade e resultados mais rápidos, mais práticos. Então, quando a gente fala isso, a gente se preocupa justamente com o aperfeiçoamento, com a dedicação, com a atenção. Então, quando a gente tem uma sobrecarga de trabalho, dificilmente a gente consegue cuidar do aperfeiçoamento. A gente precisa fazer, a gente precisa executar, mas a qualidade ela acaba pecando. E, obviamente, quando a gente peca na qualidade, pode acontecer a queda do resultado esperado. Ou a gente atinge o resultado esperado, há outros custos, que pode ser a saúde física, até mental ou financeira da empresa e a saúde física e mental do próprio profissional. Então, é importante cuidar das atribuições. Um outro ponto importante que eu cito muito em relação a isso é as particularidades de cada uma das pessoas. E como é que a gente consegue entender particularidades, né? Vou citar um exemplo também, obviamente, através de conversas contínuas, é papel do líder saber as particularidades da equipe. Então, quando a gente tem alguém performando legal, performando bem, dentro do esperado, digamos que por algum motivo essa pessoa sofreu uma perda ou um baque, um ponto negativo na vida dela. E aí eu faço a pergunta, a autoavaliação de vocês, quando vocês têm algum ponto negativo na vida, porque acontece com todo mundo, digamos que tu saiu de casa e bateu o carro hoje. O teu nível e nada aconteceu, foram só danos materiais. O teu nível de produtividade, de entrega, ele vai ser o mesmo quando tu tá num dia legal, num dia bacana, num dia, de certa forma, sorridente, feliz? Dificilmente. Então, imaginem que uma pessoa tem que produzir 10 peças, seja qual for as peças, durante um dia de trabalho. Por algum motivo, naquele dia, naquela semana, ela teve uma perda familiar. Esse resultado ele vai ser afetado. Ela não vai produzir as 10 peças. Talvez ela produza 7, talvez produza 8, talvez produza 12 por compensação emocional, só que com uma qualidade aquém do esperado e ela tenha que refazer logo na sequência. Mas as influências da vida, das particularidades da pessoa, influenciam diretamente nos resultados que a empresa espera. Então, é importante, é papel do líder acompanhar essas particularidades. E um outro ponto importante é o dimensionamento. Saber que uma pessoa sozinha, num determinado setor, na ausência dela, obviamente, aquele setor ele tende a falir, digamos assim, né? Imagine um setor de uma pessoa, se aquela pessoa sai, fica doente, enfim, por qualquer motivo está de férias, o resultado daquele setor
ele faz isso. Então, o quadro de lotação é importantíssimo em relação ao comportamento dos resultados, justamente para entender e saber suprir as necessidades. Então, essas 3 atribuições aqui dentro do comportamento, acompanhamento de atribuições, particularidades de quadro de lotação, são fundamentais o gestor acompanhar, justamente para que o comportamento dos resultados não flutue. Num setor com 100 pessoas, a mesma coisa. Talvez perder uma pessoa não tenha um impacto significativo. Mas imaginem vocês numa escola e, determinado motivo, os professores todos, uma escola particular, todos os professores solicitam férias no mês de maio. Obviamente, esquecendo a questão da pandemia, num ano regular de estudo. É possível um colégio parar, sei lá, 20% dos professores em maio, em pleno ano letivo, conceder férias? Não. Então, o quadro de lotação e, obviamente, as implicações de sazonalidades, de rotinas de trabalho e, principalmente, ausências ou afastamentos, ela precisa ser contemplada no negócio. Então, o comportamento dessas referências é extremamente importante para a gente acompanhar os resultados da empresa. E aí a gente traz mecanismos, né, facilidades para o gestor trabalhar isso. Aqui eu trago um exemplo, né, um descritivo de cargo de um analista de recursos humanos, mas independente do cargo, independente da posição, o que é importante é esse campo de baixo aqui, essa descrição detalhada estar de acordo com as expectativas da empresa e cabendo na expectativa de execução do próprio profissional. Não adianta a gente ter uma lista com 30 afazeres e a gente conseguir cumprir 2, cumprir 3. E isso pauta também o item de quadro de lotação, porque se eu tenho um descritivo de cargo muito longo, ou eu preciso de mais pessoas para aquele cargo, ou eu preciso de reduzir o cargo e fatiar ele. Então, esse entendimento de negócio passa muito pela gestão da área para que os resultados se concretizem. A gente falou das particularidades, é importante a gente acompanhar, fazer rotinas de acompanhamento da equipe e justamente trazer esses movimentos para dentro do resultado da empresa. Saber que em determinado mês a pessoa teve uma determinada baixa de resultado, uma baixa de entrega por conta de uma situação particular. E aí vou usar o mesmo exemplo. A pessoa tem que produzir as 10 peças. Ela bateu num poste, ou quebrou o farol do carro, todo mundo fica chateado, a gente não consegue se concentrar. Então, esse tipo de ação a gente precisa levar para o dia a dia, entender, e o gestor responsável precisa entender que estar próximo da equipe afeta diretamente o resultado. Não é chegar no final do mês, olha, tu tinha que produzir 100 peças, tu produziu 80. Ok, mas por que essas 80? Então, é isso que a gente está tentando fazer, né, o entendimento da cultura analítica, avaliar condições externas alheias a simplesmente o número. E um dos pontos também importantes que a gente citou, facilidade para o gestor entender um pouquinho da equipe, o tamanho. Então, a gente tem aí, e até para a empresa entender, a gente tem 2 colunas importantes dentro do quadro de lotação. Eu sempre costumo dizer para os nossos parceiros, né, os nossos clientes, nossos parceiros de negócio, tem a coluna do autorizado e tem a coluna do ideal. Digamos que, vamos pegar uma linha só, vamos pegar a última ali, gerência de produção. Digamos que o autorizado tem 13 e o ideal sejam 20. Pois então, aí o gestor estabelece um quadro de lotação para funcionar bem, para aquela régua de trabalho funcionar legal, estar dentro dos parâmetros. Bom, a gente precisa de 20 pessoas. Por N fatores que aqui não cabe, só foram 13 vagas autorizadas. Ora, essas 13 pessoas, elas não vão produzir na mesma quantidade ou na mesma qualidade que as 20 produziriam em regular atribuição. Então, é importante a empresa enxergar isso. Por mais que a empresa tenha autorizado 13, não dá para almejar o resultado com 20. Então, é esse tipo de equiparação que o gestor também pode justificar. A gente tem essas ferramentas facilitadas, isso na palma da mão, fica bastante claro onde a empresa consegue entender o que é o quadro ideal e o que é o quadro autorizado.
e aí sim a gente poder ponderar, bom, não estamos atingindo o resultado, ou estamos atingindo, ou o resultado está acima até do que estamos esperando, justamente porque o nosso quadro está equilibrado ou desequilibrado, dependendo da situação. Então, são informações complementares que sempre reforçam a avaliação da cultura analítica. A gente falou de pessoas e o comportamento delas. É importante não só o comportamento, mas também o aprimoramento técnico. Então, são 3 níveis de aprimoramento técnico que eu cito, que também passa muito pelo gestor ou o incentivo desse gestor. Na capacitação técnica, ela pode ser cursos internos, externos, aquela sentada do lado do colega, olha, vou te explicar a tal situação. Essa capacitação técnica é aquela bastante operacional, voltada para o dia a dia, voltada para as condições regulares de trabalho. É quando a pessoa assume determinada atribuição, ter uma instrução de trabalho, ter acesso à informação rapidamente para que ela possa, de certa forma, estar ambientada naquele momento para aquela situação. Então, isso é super importante o gestor contribuir, porque imaginem vocês, contratei alguém, só tenho eu e essa pessoa no setor. Estou lotado de coisas por fazer. A pessoa começa amanhã, ou começou hoje, enfim, um exemplo. E aí eu espero que essa pessoa tenha determinado nível de produtividade ao final de 30, 60, 90 dias. Como é que eu vou fazer para meu trabalho não cair de produtividade e fazer com que essa pessoa tenha um nível de produtividade adequado ao que as minhas expectativas enquanto gestão? É justamente dando condições operacionais para ela produzir. Então, é justamente nesse sentido que as capacitações técnicas, sejam internas ou externas, mas focadas na operação, elas estejam acessíveis. E essa acessibilidade, ela faz com que, obviamente, o resultado evolua. Justamente nesse sentido, também, a gente entra no aprofundamento acadêmico. Às vezes a gente pensa, a formação educacional de graduação, pós-graduação, seja o nível de pós-graduação que for. Eu creio e entendo que o nível de formação acadêmica, ele abre horizontes, ele posiciona a pessoa numa situação de conceitualização, de formação de conteúdo, formalização ou formação de proposta de trabalho. A gente deixa de fazer o 1 mais 1 e tenta entender o porquê do 1 mais 1. Entender por que as coisas funcionam. Isso, o aprimoramento acadêmico acaba ocasionando o estudo, o aperfeiçoamento de graduação e de pós-graduação faz com que as pessoas busquem a conceitualização. Ele é um pouco mais pesado, um pouco mais denso, mais demorado, é justamente porque a capacitação técnica ela faz o imediato, o resultado do dia para a noite. Já a formação acadêmica, ela faz uma linha de conhecimento mais longo e uma criticidade maior. Então, isso também é importante. E aí eu pego o terceiro ponto. Imaginem vocês uma pessoa com um bom comportamento, com as atribuições legais, o quadro de lotação estável, a gente está tudo dentro dos parâmetros do que a gente discutiu até agora. Ela tem aprimoramento técnico, ela tem aprofundamento acadêmico, e ela vem performando bacana. Digamos, o mesmo exemplo, ela tem que fazer 10 peças de um determinado produto durante o dia. E essa pessoa performa entre 10, 11, um pouquinho menos um dia, performa um pouco mais, mas ela está numa régua bacana. Digamos, ela tem aptidão, ela tem prontidão. E sempre que uma pessoa atinge uma prontidão, pelo que eu venho notando, percebendo, o nível de prontidão das pessoas ele é atingido de 2,5 a 3 anos e meio. Nessa faixa de tempo que uma pessoa, em determinado nível de aperfeiçoamento e de atribuições, ela consegue estar em prontidão. Pois bem, passado esse tempo, todo mundo já passou por isso na carreira, possivelmente, ou vai passar, que a pessoa diz, eu quero algo novo, eu quero fazer algo diferente.
isso aqui eu já estou fazendo bem, eu estou atingindo o que é esperado, eu estou entendendo e justificando bem as minhas entregas e eu quero me desafiar. Todo mundo passa por isso, sejam desafios mais profundos, mais radicais ou menos radicais, mas normalmente as pessoas buscam um pouco mais de desafio, um pouco mais de entendimento de outras coisas. E aí lembrem, o quadro de lotação tá bacana. E a pessoa olha, seja para o mercado externo, ou seja, ela olha para dentro da empresa e diz: aqui ninguém, eu não tenho nada para onde ir. Para onde ela vai? Para o mercado, para fora. E aquele gestor que tinha um profissional bacana, um profissional que entregava o que era esperado, do dia para a noite ele perde esse profissional. Então, sim, o gestor precisa se preocupar com a carreira da equipe e proporcionar novas oportunidades. A pessoa precisa saber, e vou além, o quadro de lotação ele tem que prever suprir essas ausências ou essas faltas, essas lacunas temporais de 2 anos e meio, 3 anos de aperfeiçoamento das pessoas, de aprimoramento técnico. Eu tenho que ter alguém preparado, porque imagine, eu tenho alguém performando dentro do esperado e do dia para a noite essa pessoa saiu ou foi para outro setor. Eu vou ter que colocar alguém no lugar. Essa pessoa não vai fazer o mesmo resultado que uma pessoa com 2 anos de aprimoramento faz. Então, sempre tem que ter um pensamento de carreira, um sequenciamento. As pessoas falam um termo, eu não gosto muito, não faço muita adesão ao termo sucessão de carreira. Me parece pesado, mas as pessoas precisam entender que em determinado momento ela vai almejar outro ponto e a pessoa que está vindo, ela precisa estar preparada para aquela situação. E, obviamente, nesse sentido, o gestor, é papel do gestor cuidar desses níveis para que o resultado não caia. Porque se a pessoa produz bem todo o que é esperado, entrar com uma pessoa nova, ou mesmo vindo de um recrutamento interno, o resultado dificilmente vai se manter e ele vai ter uma queda até que a pessoa possa retomar ao estágio esperado. Então, a gente consegue acompanhar isso, a gente tem ferramentas dentro da Metadados para auxiliar o gestor, que ele possa acompanhar o aprimoramento técnico, né? Entender o que as pessoas, em que nível as pessoas, a sua equipe está, e, obviamente, propiciar esse aprimoramento técnico, essa certificação técnica dentro do resultado esperado. Então, é papel do gestor estar acompanhando essa evolução. Aqui a gente tem um nível de proficiência, né? Dessa equipe está em 34%. Será que essa equipe com 34% de proficiência técnica esperada, ela entrega o resultado que deveria entregar? Isso é cultura analítica. A gente fazer embasamentos em cima dos resultados. Ou uma equipe com essa certificação técnica, ela entrega os resultados esperados. Como essa equipe com 34% de aprimoramento técnico consegue entregar os resultados esperados? Ou os resultados esperados estão subdimensionados, ou a proficiência está acima dos 34 e a empresa não está sabendo. Ou não foi medido, ou está superalocado recursos ou cursos necessários para que essas pessoas precisem fazer. Eu ouso dizer que o resultado está subdimensionado. Essa equipe poderia fazer mais se tivesse mais capacitação, mais aprimoramento, se o quadro de lotação e, enfim, as atribuições estiverem, sim, todas adequadas. Então, isso é importante a gente ponderar. Da mesma forma, a formação superior e a grade curricular que essa formação superior ela se propõe junto e ao longo do tempo para aquele profissional. É importante o gestor estar acompanhando, ter acesso real time, se ele quiser consultar o estágio do funcionário do Alexandre, ele consegue identificar que o Alexandre está ou não apto com as condições de aptidão técnica, o aprimoramento adequado, com as atribuições bem dimensionadas,
e aí a gente consegue saber se o Alexandre, aí junto ao acompanhamento, junto às reuniões de acompanhamento desse profissional, ora, o Alexandre tem o aprimoramento técnico, o aprimoramento acadêmico, as atribuições estão dimensionadas, bem dimensionadas, ele está produzindo aquém do que deveria. Será que ele tem uma particularidade que a gente não mapeou? Ou, de fato, o Alexandre não é a pessoa certa no lugar certo? Isso a gente tem que avaliar. Isso é papel da área de recursos humanos, propiciar para os demais gestores incentivar esse tipo de criticidade. Então, nós como RH, a gente tem que levar esse nível de criticidade. E aí ratifico essa questão da cultura analítica não baseada somente em números, e sim em qualidade. Às vezes, os números mostram uma realidade que não somente aquele cenário apresenta. Em relação, obviamente, a gente falou, né, plano de carreira, acessibilidade interna, né? Então é importante o gestor disponibilizar isso para a equipe e a equipe entender que quando ela tiver um nível de prontidão, ela pode almejar algo dentro da própria empresa e aquele gestor, da mesma forma, buscar dentro da sua equipe saber quem estaria preparado, quem estaria apto a seguir aquela carreira que está sendo disponibilizada pelo crescimento de um colega. Então, é justamente entender essa possibilidade e saber, as pessoas precisam saber o que elas podem, para onde elas precisam e tem acesso de crescimento. Então, também isso é bem acessível dentro das plataformas que a gente disponibiliza para o nosso cliente. Todo gestor tem isso no celular, na palma da mão, super acessível, não só o gestor, mas também a equipe, uma vez que se a empresa permitir. E aí, por fim, eu trago para vocês 4 indicadores importantíssimos dentro da área de recursos humanos. Vocês podem me dizer, o absenteísmo, o turnover são os mais comuns? São. Mas você sabe qual o custo médio de um colaborador dentro da empresa? O custo total do capital humano? Quanto isso representa no resultado da empresa? Qual que é a fatia de gastos, de custos com o capital humano? Porque digamos que o resultado da empresa seja 100. A gente gasta 30 com capital humano. A fatia entre o 30 e o 100, 70. Dentro dos 70 tem que estar impostos, tem que ter despesas cotidianas, água, luz, telefone, internet, compra de insumos e a margem de lucratividade. Então, isso é importante a gente levar. O RH precisa ser staff, precisa ter condições de análise, de apoio na tomada de decisão da diretoria. E entendo que esses 4 indicadores, quanto cada colaborador produz no resultado da empresa. Então, entendo que esses indicadores fazem e mostram horizontes que normalmente absenteísmo, turnover, acabam não sendo tão esclarecedores. Trago para vocês isso tudo, reforço, o gestor tem na palma da mão, a diretoria tem na palma da mão. Quanto cada colaborador custa para a empresa? Aqui a gente está falando de uma faixa aí de 310 colaboradores, num custo médio de R$ 819. Isso é o que custa cada colaborador. Individualmente, a gente consegue trabalhar, mas a gente consegue ver a flutuação desses números justamente para entender se o quadro está adequado. Ali a gente está falando 310, 308 colaboradores, num custo médio de R$ 819. É isso que a empresa precisa de, operando naquela do ideal, né? O tema ideal, operando na condição ideal. A empresa precisa de 310 ou 320? Olha, a gente precisa de 320. Num custo médio de R$ 820, vamos arredondar, 820 vezes 320, que seria o quadro ideal. Isso cabe no nosso bolso? Não. Opa, a gente não tem condições de arcar com esse aumento de quadro. Esse é o tipo de análise que o RH tem que propiciar para a tomada de decisão para a diretoria. Então,
e sentando com cada gestor, entendendo o que é o ideal do quadro de cada uma das áreas. Custo com o pessoal, então a gente consegue fracionar isso de uma maneira não contábil, né? Aquele olhar o balancete, olhar os informativos contábeis, né? Aquele monte de número. A gente tem através de gráfico na palma da mão, a gente consegue saber o quanto a gente está gastando com benefícios, com 13º, com provisão de férias e remuneração em si. Enfim, o gestor consegue fazer esses filtros, consegue trabalhar e entender exatamente o quanto o seu setor está impactando e, obviamente, empenhando em despesa com capital humano. Esse é um indicador, esses dois últimos indicadores eu acho super bacana. Digamos que uma empresa fatura, vamos colocar um número redondo, R$100 mil, e tem 50 funcionários. Bom, desses R$100 mil, salvo eu esteja enganado, desculpa, R$100 mil, 50 funcionários, salvo eu esteja enganado no cálculo rápido, cada profissional dentro da empresa representa uma fatia de receita, de resultado de R$2 mil. Ora, pegando esse mesmo exemplo, R$2 mil, naquela empresa anterior que tinha um custo médio de 820, teoricamente poderia equilibrar as coisas, tira imposto, tira o insumo, dependendo do segmento da empresa, o insumo é mais barato, ok. Só que esse tipo de análise a gente precisa entender o quanto é a remuneração média do nosso time, do nosso capital humano, versus quanto cada um produz. Normalmente são indicadores que o RH não aborda, não discute. Quanto cada colaborador representa dentro da receita bruta da empresa. Ou seja, qual que é a receita gerada por cada uma das pessoas que trabalha dentro daquela organização. Para saber se está dentro do espaço receita versus despesa, olhando exclusivamente capital humano, que é o que nos cabe dentro do RH, né? Então é importante a gente fazer esse balanço, porque vamos olhar um outro cenário, vou puxar uma outra discussão com vocês. Imaginem uma empresa, uma indústria metal mecânica que depende do aço. Bom, o aço é um commodity, né? Essa taxa de compra e transformação do aço, a manufatura do aço, ela é muito cara. Comprar o insumo aço é muito caro. O capital humano dentro de uma indústria metalmecânica, em benchmark, assim, ela fica entre 13% e 5% da receita bruta. Porque comprar aço é muito caro, o insumo é muito caro. Agora, dentro de uma empresa de serviços, essa fatia, uma empresa de serviços, prestação de serviços, exemplo, a Metadados, o custo de pessoal ele sobe para 70%, porque o maior custo da Metadados são com pessoas, porque a gente não tem um produto físico tangível para a gente entregar. Então, o nosso insumo é o know-how, a expertise. Já uma indústria do ramo metal mecânico, que é baseado no aço, é a compra de aço que é o maior peso dentro da receita. Então, a gente olhem a comparação. Depende do segmento, isso é super importante para dentro do RH. Eu estou no segmento de serviços. Eu sei que a minha fatia com capital humano flutua entre 70% da receita da empresa. Ok. Eu estou numa indústria que trabalha e manufatura aço. 2, 3, 5%. Ok? Eu estou num hospital, 40% da receita é com capital humano. Eu estou numa escola, 60%. São fatias, são benchmarks de mercado que o RH precisa compor na discussão da tomada de decisão. E aqui eu consigo entender, digamos que aqui a gente está mostrando 9% do custo de pessoal sobre a receita bruta. Os outros 91% eles têm que compor impostos, têm que compor compra de insumos, despesas acessórias, água, luz, enfim, e a compra de insumo e a margem de lucratividade.
e é papel do RH entender se 9% é muito ou pouco dentro dessa receita da empresa. É papel do RH ajudar nessa cultura analítica, dizer assim, olha, naquele cenário que a gente olhou ali, um aperfeiçoamento, um aprimoramento técnico de 34%, ou a gente está com muita gente para fazer um resultado, ou a gente está com pessoas sem capacitação e a gente poderia produzir mais, gerar mais receita. E, obviamente, gerando mais receita, esse percentual ele cai. A gente otimiza o capital humano, a gente forma. Quando a gente acompanha, a gente sabe, quando a gente acompanha e entende as particularidades, a gente sabe que o resultado daquela pessoa pode ser maior ou menor dependendo da situação. E aqui que está o segredo: custo de pessoal sobre receita bruta. Indicadores que a Metadados entrega na palma da mão, em real time, para qualquer gestor e diretoria. Tomada de decisão baseada em informações consistentes. E é por isso que eu trago para vocês essa questão do banquinho tripé, porque são três informações, três sustentações importantes no contexto, né? O comportamento, o aprimoramento e a medição dos resultados. Acompanhar a evolução dos resultados é uma referência de causa e consequência. Essa causa e consequência está intrinsecamente ligada, eu digo, na raiz, no osso, em relação a comportamento e em relação ao aprimoramento técnico das equipes. É justamente por isso que quando se atinge o resultado, e entendendo esse resultado, ele passa por um bom comportamento e por um bom aprimoramento técnico do capital humano. E da mesma forma, quando não se atinge o resultado, tem que se avaliar o comportamento das pessoas e a formação, o aprofundamento técnico. Então, quando a gente olha um resultado, a cultura analítica ela passa por isso, porque medir por medir não faz sentido. A gente tem que entender por que aquele resultado foi atingido, seja ele dentro da meta, dentro do esperado, fora da meta, mas o principal dentro de uma cultura analítica é saber por que aquele resultado aconteceu daquela forma. É papel do gestor não ter surpresas. Eu posso saber que eu não vou atingir determinado resultado, a meta, mas eu tenho que saber que a minha operação antecipadamente não vai atingir por tais fatores. E aí o gestor consegue justificar para a diretoria uma necessidade de receita, de alocação de recurso para aprimoramento técnico, para contratação, enfim. É papel do gestor ter a operação na mão dele. E só tem a operação quando a gente tem uma cultura analítica e baseada nesses três pilares, no banquinho, né, fazendo analogia, comportamento, aprimoramento técnico e acompanhamento de resultados. Então, deixo aqui meus contatos, fico aberto, se alguém quiser conversar comigo também não tem problema, tanto WhatsApp, e-mail, Skype, e vocês me chamarem, aí a gente vai conversando, não tem problema nenhum. E aí a gente fica para uma próxima opção aí de conversa, para a gente seguir e discutir esse tema que foi sinalizado hoje. Agradeço o tempo de vocês e espero ter contribuído um pouquinho com a discussão da cultura analítica dentro das empresas. Valeu, pessoal. Obrigado.